Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Que ótimo! Estamos de novo aqui no Se Liga no Enem, né? Para a gente treinar 5 questões, né? Você tenta fazer antes e depois vai acompanhar a minha correção. Se na minha correção eu não detalhei muito, você faz um comentário, certo? Aí eu respondo mais demoradamente o assunto, tá certo? Visto que teoricamente, todos esses assuntos vocês já viram, tá certo? Beleza. Mas qualquer dúvida, ó, é só entrar em contato que a gente ajuda vocês com o maior prazer, né? Mas o que é que eu peço a vocês? Que vocês, ó, aqui em cima tem o nome do canal, Regis RBB. Se inscreve lá, tá certo? Ah, Regis, já estou inscrito. Pois chama alguém para se inscrever, divulga o canal aí. Que o nosso objetivo até o Enem é conversar um bocado de assunto legal para lhe ajudar na prova de ciências humanas, tá ok? Então vamos lá. Vamos aqui ao que interessa realmente para a gente, que é trabalhar um pouquinho aqui com as questões. Vamos lá. Vamos passar aqui para a primeira questão, tá certo? Bom, a gente está falando de um grupo, tá certo? Formado, né, entre Brasil, Alemanha, Japão e Índia, né, um G4zinho da vida. Mas o que é que esse grupo quer? Né? Tem aí país rico, tem país em desenvolvimento, todo mundo junto. O que é que esse país se reuniu? Esses quatro eles estão pedindo uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, tá certo? A ONU foi criada em 1945, pós Segunda Guerra Mundial. Uma das finalidades, né, é exatamente manter a paz no mundo. Nem sempre consegue, mas o objetivo da ONU é exatamente esse. E um dos órgãos da ONU, existe a Unesco, a FAO, né? Um dos órgãos da ONU é o Conselho de Segurança, que tem o objetivo de impedir novos conflitos armados no mundo. Ele é composto por 15 membros. 10 membros rotativos, que de 2 em 2 anos mudam, e 5 membros permanentes. Lógico que os ganhadores da Primeira Guerra Mundial estão nesse grupo, né? Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França se juntaram a esses dois, né? A Rússia e a China. Então, esses 5 países fazem parte do Conselho de Segurança como membros efetivos e eles possuem o direito a veto. O que significa? Se todo mundo disser uma determinação, mas se um deles for contra, o que vale é a voz deste que foi contra. Então, para você ver como é forte, né, essa posição que os 5 ocupam. Repetindo, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil já ocupou o cargo de membro rotativo, né? Como o nome já está dizendo, é rotativo, né? Mas vamos ver o que é que a questão fala. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018, há 3 anos atrás, a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU durante a reunião em Nova York. Lembrando, a sede da ONU é em Nova York. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes, que já comentamos, e os 10 rotativos, não reflete a atual situação do século XXI, já que este formato foi o que? Pós-Segunda Guerra Mundial. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje em dia. Como aspirante, os novos membros permanentes do Conselho de Segurança, do Conselho reformado, os ministros reiteram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como o apoio, né, às respectivas candidaturas, né, afirma a declaração conjunta. Vamos ver o que ele pede. Os países mencionados no texto justificam a sua pretensão com base na seguinte característica comum. O que é que esses países estão dizendo, né, para, né, serem agora também membros permanentes, membros efetivos? Qual é a alegação do Brasil, da Argentina, ou da Argentina não, da Alemanha, né, para ser um membro efetivo, do Japão, da Índia, né? O que é que eles vão alegar, né? A disponibilidade de recursos minerais, você sabe que a
o Japão, né, não tem nada. Tudo ele faz o quê? Tudo ele compra. O desenvolvimento de energia nuclear. A Índia tem sim um desenvolvimento nuclear, a Alemanha. Nós não temos, tá certo? O investimento em tecnologia militar. O Japão, pós Segunda Guerra Mundial, não tem exército, né? A extensividade da área territorial, o Japão é pequeno. Aí o que é que sobra para a gente, hein, pessoal? Vai sobrar, né, a opção Q. Opção, vamos para cá. A opção B de bola. Regis, mas eu não estou entendendo o que é esse protagonismo em escala regional, tá certo? Significa o quê? Vamos aqui para a América do Sul, tá certo? Aqui na América do Sul, fazer a seta para cá, certo? A seta hoje está dando trabalho, vamos lá. Né? Eu tenho um gigante, tá certo? Chamado que Brasil, tá certo? Que querendo ou não querendo, ele é referência a todos esses países que estão que na América do Sul. Então ele tem esse protagonismo, ele tem essa influência nessa região aqui da América do Sul. A mesma coisa, né? A Alemanha, né? Ó, a Alemanha na Europa, tá certo? Com a União Europeia, o país mais desenvolvido na Europa que tem influência é quem? A Alemanha, né? A mesma coisa ali na Ásia, né? A China, não, desculpe, o Japão, né? E aqui a Índia, tá certo? Então vejam, todos esses países vão ter como característica comum o seu protagonismo, né? Eles influenciam na sua região. Então, a questão 1, pessoal, a letra correta é a letra B de bola, tá certo? Tranquilo? Vamos aqui à nossa próxima questão, tá certo? Bom, a divisão política do mundo, como está apresentado na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela... Bom, o que ele está dizendo? O mundo desse jeito, a gente sabe que não existe, né? Ó, aqui existiria, né? Os continentes estão todos agrupados, né? Formando única massa continental, que, né? É a chamada o quê? Opa, desculpe aqui, a chamada Pangeia, tá certo? Lembrando, aí você vai para a teoria da deriva continental, tá certo? Que depois foi complementada por quem? Pela teoria das placas, lembram disso? Primeiro ano? Tectônicas, tá certo? Aonde, né, o cientista alemão dizia, né, que anteriormente todos os continentes eram juntos, né, num supercontinente que foi denominado o quê? De Pangeia. E esses continentes foram se separando devido à sua instabilidade, né, devido às placas, né, que estavam se afastando uma da outra. Durante muito tempo, a teoria de Werner não foi aceita, porque não se conhecia a teoria das placas tectônicas. Quando se descobriu as placas tectônicas, observou-se que elas se afastam uma da outra por causa de quê? Do movimento do interior da Terra, por causa das instabilidades. Então, né, o planeta fosse marcado, que ele pergunta, a divisão política do mundo, como apresenta a imagem, não é possível, né? Porque nós estamos separados em 6 continentes. Fosse marcado pela estabilidade do... então ele quer saber o que teria a acontecer para isso não ter separado. Nós teríamos que estar com a estrutura o quê? Geológica, a estabilidade o quê? Da estrutura geológica. Não houvesse o quê? Essa separação das placas tectônicas. Lembra que a gente aprendeu? Né? As placas elas podem se separar, elas podem se chocar, tá certo? E elas podem deslizar uma ao lado da outra. Os limites podem ser convergente, divergente, transformante, tá certo? Eita, vamos fazer a revisãozinha do primeiro ano, né?
Aí foi questão boa. Questão 3, tá certo? 2 textos para a gente refletir e no próprio texto vai estar a resposta. Vamos lá. Ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa o som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas margens do mar, né? Quando amanhã por acaso faltar, uma alegria no seu coração. Lembra do som dessas águas de lá. Faz desse rio, né, a sua oração. Então é uma contemplação, né, é uma exaltação à natureza, é a apreciação das características da natureza. Beleza, vamos ver o que é que o 2 fala. O atrativo do ecoturismo, opa, né, ó, quando tem essa palavra logo aqui, ó, ecoturismo, tá certo? Você vai lembrar logo daquela ideia de que de desenvolvimento sustentável, tá certo? Aonde é o quê? Você poder usar a natureza de maneira segura que possa garantir para gerações o quê? Futuras. Ou seja, é a utilização comercial dessas coisas. Então vamos lá. O atrativo do ecoturismo não é somente o banho de cachoeira, sentar, caminhar pela praia, cavalgar, né? Não é só essa contemplação, mas é conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente extintas, observar baleias, nadar com os golfinhos, tocar em corais, sair ao encontro de dezenas de jacaré em seu habitat natural. São símbolos que fascinam o ecoturismo. A natureza é transformada em espetáculo da vida humana moderna. Então, neste caso aqui, ele quer que o homem, não é, participe de quem? Da natureza, de uma maneira saudável. Diferentemente do texto 1, que era apenas a contemplação. Aqui está havendo o quê? A interação do homem com a natureza, tá certo? Então, são identificadas no texto as seguintes posturas em relação à natureza. A postura 1, como eu disse para vocês, é a contemplação, ou seja, né? Vamos para cá. É a idealização da natureza como uma coisa o quê? Belíssima. E o outro já fala o quê? Que a natureza é bem mais do que isso, é contemplação, é você ir ver as baleias, é nadar com os golfinhos. Então é um verdadeiro que comércio. E eu vou ter como resposta certa a questão do quê? Da mercantilização. Tranquilo, meus amados? Vamos aqui para a próxima. 4, né? Vamos lá, vai marcando lá as questões corretas. Espero que todos tenham acertado. Dúvida, você faz um comentário. Se determinado assunto você não lembra, eu faço um vídeo só daquele assunto, tá certo? Vamos lá. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, e o aluno diz que não cai globalização na prova. Se liga, pessoal. É questão certa entender essa dinâmica da globalização. Promover um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, né? A planta de uma indústria são as suas partes, são os seus equipamentos. Então, o que ele está dizendo? Que com o novo processo de globalização, as indústrias elas estão se espalhando pelo mundo. Mas por quê? Redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global. O que ele está dizendo? Que antes só os grandes países desenvolvidos fabricavam. Agora, com esse redirecionamento, algumas plantas são mandadas para países subdesenvolvidos. A gente sabe, ele sempre está buscando o quê? Produzir mais com um custo menor. E o preço do trabalho do empregado num país rico é diferente de um país pobre. Então, por isso que há este deslocamento, tá certo? Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento deu-se de forma bastante assimétrica. Né? Não foi direitinho, não, foi desorganizado. Tá certo? Quando se comparada ao dinamismo do leste asiático, como os dos demais países, sobretudo os latino-americanos. Né? E fala da gente, Argentina, Brasil, México, tá certo?
Bom, a dinâmica de transformação geográfica das indústrias descrita expõe a Ixi, gente, trava a língua aqui, ó. A complementariedade entre a dispersão espacial, né? Então, ele está produzindo, a gente dá sempre o exemplo aqui das fábricas de automóvel. Ela vai produzir o motor no México, né? Vai produzir a carroceria na Argentina e vai montar o carro aqui no Brasil. Mas por que que ele vai fazer isso? Tá certo? Porque ele vai fazer isso porque é mais barato eu montar uma parte no México, uma parte na Argentina e montar ele no Brasil, tá certo? Ele busca sempre, né, os melhores preços, os melhores custos, né? Os melhores custos de fabricação, porque o capitalismo, ele visa o quê, pessoal? Visa o lucro, tá certo? Então, opa, já dei a resposta, né? Então eu vou espalhar a produção, porque, né? O que que pode acontecer comigo, né? A questão dos lucros, mas não é o compartilhamento do lucro, porque se fosse o compartilhamento do lucro, o México ia ganhar bem, a Argentina ia ganhar bem e o Brasil ia ganhar bem. Na verdade, né, ele separa tudo isso, né, para ganhar e a sua concentração econômica, tá certo? Aonde? Nos países desenvolvidos, certo? Infelizmente, né? Nós aqui somos mão de obra barata para esse grupo que se instalou aqui no Brasil. Vamos lá. Opa. Pronto, questão 5. Né? Vamos lá. Geografia física na cabeça. Né? A gente está vendo as linhas, algumas das linhas imaginárias que existem no mundo. Né? A principal é a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Né? Temos aqui, cortando o Brasil, ali naquela região do Paraná, Santa Catarina, um pedacinho de São Paulo, chegando perto do Rio, o Trópico de Câncer. E lá em cima, o Trópico de Capricórnio. A linha do Equador aqui vai passar ali no Amapá, tá certo? Então, os países que estão, né, entre esses trópicos são chamados países tropical. Então, boa parte do Brasil está entre os trópicos, né, entre as linhas imaginárias. E nós temos uma pequena área, né, que está fora. Né? É ali Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tá certo? Mas vamos ver o que é que ele pergunta aqui. Ó. No hemisfério sul, né, a sequência latitudinal dos desertos, representado na imagem, sofre uma interrupção no Brasil. Deixa eu pegar aqui a caneta, que essa questão é legal. Tá certo? Bom, eu tenho aqui a linha do Equador, que vou dividir a Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Só que ele fala a questão em relação a quem? Ao hemisfério sul. Então, vou me concentrar aqui no hemisfério sul. Né? Ele diz, né, a sequência latitudinal. Então, ele está falando o quê? Das latitudes. Tá certo? Das latitudes. Bom, aí ele diz que aqui eu vou ter vários desertos, né? Ó, isso aqui no Chile é o deserto de... Aqui, ó. Deserto de Atacama, né? Aqui é o deserto de Kalahari. Aqui é o deserto da Austrália, né? Aí ele está perguntando por que é que no Brasil não tem floresta. Porque seguindo esta linha aqui dos trópicos, eu sempre vou encontrar regiões desérticas. E por que é que no Brasil eu não vou ter a ocorrência, né, de desertos, tá certo? Super interessante para a gente ver a importância, né, da preservação das nossas florestas, tá certo? Então, a floresta amazônica, né, ela faz criar um clima próprio, né, de chuva e evaporação. Então, a preservação,
tá certo? Da floresta em pé vai preservar este equilíbrio, né? Como se diz, quando a gente estuda a vegetação, vão se formar verdadeiros rios voadores em volta da floresta amazônica, tá certo? Então, é devido a esta vegetação, tá certo? Que, né, a umidade permanece aqui no Brasil e não existe a formação do deserto. Então, a opção que vai contemplar esta ideia é exatamente o que? A letra C. Queridos, espero que vocês tenham, né, acertado as 5 questões. Teve dúvida? Manda um comentário para mim que a gente faz uma aula sobre o assunto. Aqui a gente está resolvendo questões, né, de uma maneira, né, rápida, que você já tentou. Né? Eu entendi. Eu não entendi. Bota lá no comentário, que aí eu produzo aqui um material específico sobre o assunto. Tá ok? Então, não esquece de fazer um comentário, dar um joia, convidar alguém se você não está inscrito. Fique bem e até o nosso próximo encontro com mais 5 questõezinhas para a gente brincar aqui com vocês.